Então, capítulo 36. Aí você pergunta por que esse capítulo está aqui, né? Se a única lição é não escolher nenhum desses nomes para os seus filhos ou seus netos. Vou falar a lição agora. Vamos entender aqui esse capítulo, o contexto do capítulo, primeiro. Porque vocês sabem que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, certo ou errado? Certo. Moisés escreveu o Pentateuco, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses foram os livros que Moisés escreveu. Agora, como que Moisés escreveu o livro de Gênesis? O livro de Êxodo, tudo bem, porque o livro de Êxodo, de Levítico, de Número e Deuteronômio foram escritos por Moisés durante a peregrinação no deserto. Então as coisas iam acontecendo e ele ia registrando, né? O livro de Gênesis foi escrito também no deserto, né? Mas, como eu já expliquei na introdução, Moisés não estava lá no dia da criação do mundo. Quem estava lá no dia da criação do mundo? Somente Adão e Eva, né? Quer dizer, no sexto dia, né? Assim mesmo não estava Adão e Eva não estavam nos dias anteriores, né? Só que aí as coisas estavam acontecendo bem próximo de Adão. 6 dias, 5 dias, né, na verdade, é que separava Adão da criação de Deus. Mas aí, nada impede de Adão ter ouvido do próprio Deus, né, o relato dos 5 dias de criação, né? Mas e Moisés? Aqui, enquanto nós lemos esse capítulo, Moisés nem sonhava de existir, né? Tem muitas gerações, muita mesmo, né? Centenas de gerações aqui, desse capítulo 36 até Moisés, né? Então, qual é o entendimento que Deus quer que a gente tenha ao ler esse capítulo e entender os benefícios que ele traz para as nossas vidas hoje, assim como trouxe para as vidas do povo de Israel no deserto e durante todo o período da quinta dispensação, que é a dispensação da lei, durante todo o tempo, até a vinda de João Batista, né? Então, esses capítulos serviram de lição. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, muito além de João Batista, né? E também em Romanos, capítulo 10, ele vai dizer tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, ou seja, o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que há lições na palavra de Deus em todos os livros da Bíblia, né? Do Velho Testamento e do Novo Testamento. A única coisa que a gente tem que fazer é saber entender as épocas, né? Entender, para você interpretar bem, você não pode misturar Gênesis com Apocalipse, por exemplo. Embora eu dei esse entendimento que Gênesis 1 a 11 guarda muita semelhança com o Apocalipse, mas pelo simples fato de Apocalipse, de Gênesis falar da criação do céu e da terra, e Apocalipse do novo céu e da nova terra. Essa é a semelhança
entre os dois. Né? Não chega a ser a minha semelhança entre eu e o irmão Eugênio, né? Que é só o branco do olho. Brincadeira. Mas tem Apocalipse, é interessante ver isso. Deus criando o céu e a terra, e Apocalipse, Deus criando novo céu e nova terra. Mas aí, entendido isso, né, há uma lição, sim. Né? Mesmo que uma lição simples, né, bem simples, mas tem uma lição. E a lição aqui é que Deus é fiel ao seu plano. Onde é que você vê isso aqui, pastor? Né? Eu vejo, por exemplo, aqui no versículo 6. Versículo 6 e 7. E a partir do versículo, esse foi o meu ponto de partida, né, que eu quero transmitir para vocês. Eu espero que vocês enxerguem o que eu estou enxergando aqui. Então, a partir de versículos 6 e 7, eu pude entender por que a descrição das genealogias de Esaú. Porque Deus colocou aqui em Gênesis 36 a genealogia de Esaú. Eu vou tentar transmitir para vocês hoje. Bom, com essa introdução, entremos no nosso capítulo 36, direto aqui, do 36 de Gênesis, último capítulo acerca da história de Jacó e de Esaú, mas muito mais de Jacó do que de Esaú, né? E o tema que eu vejo aqui para nossas vidas é que Deus é fiel ao seu plano. Muitas vezes nós fazemos um plano e nós mesmos traímos os nossos planos, né? Enveredamos por outros caminhos, não perseguimos, né, o nosso plano, principalmente se o nosso plano é difícil de pôr em prática, né? Por exemplo, você faz um plano, vou ler a Bíblia inteira este ano. Ah, que beleza, né? E pega lá aquele papelzinho que as editoras sugerem, né? Tal. Mas lá para o meio do ano, você desanima né, e para de ler. Né? E qualquer plano. Esse ano eu vou economizar R$10 por mês. Vou pôr na poupança. Né? E aí você não administra bem as suas finanças e lá um mês ou dois do ano você falha com o seu plano de economizar R$10 por mês. Mas Deus não. Deus é fiel ao seu plano. Ele fez esse plano na eternidade e ele é fiel, né, ao seu plano. Porque aqui inclui fidelidade. Esse capítulo aqui é a fidelidade de Deus ao seu plano. Ele não podia deixar qualquer item do seu plano morrer. Né? Deus cumpre o seu plano fielmente e completamente. Né? É isso que eu vejo aqui. Por exemplo, com essas perguntas, esses pequenos comentários que eu fiz aqui. Deus, vou começar daqui. Era para eu começar daqui, né? Vou começar do final aqui, ó. De qual linhagem procederia o Redentor? Da linhagem de Jacó ou da linhagem de Esaú? Entendeu? Vocês estão começando a entender por que eu disse aqui o nosso tema? Deus é fiel ao seu plano. Outra perguntinha aqui, ó. Quem é o herdeiro de Canaã? Ou seja, a bênção prometida a Abraão, confirmada a Jacó, a Isaac e a Jacó. Porque Deus prometeu a Abraão, aí veio Isaac, ele repetiu a mesma coisa, veio Jacó, ele repetiu a mesma coisa. Quem é o herdeiro da terra de Canaã? Esaú ou Jacó? Jacó. Está começando a entender aí ou não? Entendeu por que é? Pois eu comecei do versículo 6 e 7, né? Graças a Deus.
Graças a Deus tem o versículo 6 e 7 aqui para nos ajudar a entender, né? Aí, a última coisa não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Por isso, Deus separa o seu povo do mundo. Por isso a igreja é separada do mundo. Meus irmãos, Deus não quer que nós tocamos em coisas impuras, né? E Esaú é mencionado lá em 1 João como uma pessoa impura, né? Aí Deus tinha que separar. Aí por isso, o capítulo 6, né, é o ponto de partida para nós, porque aqui, as coisas de Deus, a gente precisa ter muita comunhão com Deus, a gente precisa estar muito afinado com os ouvidos, com a voz de Deus. Lembra de Elias? Ele que estava lá no Monte Horebe e de repente bateu uma carência de Deus na vida dele e ele queria ouvir a voz de Deus. Aí veio um terremoto, mas Deus não estava ali. Veio um tufão, mas Deus não estava ali. Veio o vendaval e Deus não estava ali. De repente veio um vento macio. Elias estava afinado com a voz de Deus, né? Logo entendeu que Deus estava ali, naquele vento macio, né? Outra coisa, você tem que estar afinado com a mente de Deus. Você tem que estar afinadíssimo, né? Ter muita intimidade com Deus, para você perceber a providência divina em tudo que acontece em sua vida. Muitas coisas acontecem e a gente nem sabe qual o significado disso, qual é o propósito disso, por que aconteceu isso, por que eu fiquei doente, por que eu tive um acidente, por que aconteceu essa tragédia com meu filho. Tem que estar muito afinado, né? Você precisa entender que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, meus irmãos, é isso aí. Aí Deus separa o povo dele do mundo. Essa é uma das lições do plano de Deus. Porque se misturar o povo de Deus com o mundo, vai certamente frustrar os planos de Deus. Aí, a mensagem que nós temos para hoje, a partir desse capítulo, é o seguinte: grande motivo para descansar em Deus. Deus é fiel ao seu plano, por isso ele protege o povo no qual e pelo qual tem um propósito, mantendo-o separado o máximo do mundo. Para cumprir o propósito de Deus, ele separa no máximo a sua igreja do mundo. Separa no máximo o crente individualmente do mundo. Deus toma as providências. A providência divina faz isso, né? Então o que está dizendo é o seguinte, que a providência de Deus muitas vezes está trabalhando e nós não estamos percebendo, mas Deus está agindo para se manter fiel ao seu plano. E é a lição que eu consegui aqui. É claro que no texto aqui se refere primeiramente à herança de Canaã. Então, o plano de Deus aqui se refere ao plano de Deus com respeito à terra de Canaã. A terra de Canaã era de Jacó. De repente, para manter-se fiel ao seu plano, Deus inunda Jacó e Esaú de bens. Aí chegou um ponto de que Esaú, até isso, porque a Bíblia diz em Provérbios, assim como o ribeiro de água é o coração do homem nas mãos do Senhor, para onde Ele quer, Ele inclina. Deus inclinou o coração de Esaú para sair da terra de Canaã. Entendeu como é que Deus trabalha para cumprir o seu plano? Ele muda as peças, né?
O plano uma ilustração boa aqui é o tabuleiro de xadrez, né? Deus muda as peças do jeito que Ele quer e conforme a sua inteligência, sua sabedoria, conforme a sua soberania, Ele muda a peça desse xadrez para chegar, não é? Você já jogou xadrez? É assim, a gente vai mudando peças, mas o alvo é o rei, né? Ele tem que chegar lá no rei, aí a gente vai mudando a peça, né? Primeiro a gente muda os peões, depois a gente muda o cavalo, aí assim por diante, a torre, tarará, e até com a rainha a gente mexe, né? O plano é chegar no rei. Deus trabalha direitinho isso, com muita sabedoria. Aí ele inclina o coração de Esaú. Primeiro ele enriqueceu demais Esaú e Jacó também. Aí os bens dele não podiam, por causa dos bens, eles não podiam viver juntos, né? Aqui não foi uma briga, não. Dessa vez não foi briga, não. Entre Jacó e Esaú, não. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, suavemente. O plano de Deus se cumpre, né? No tempo e no espaço, e muitas vezes de modo suave, que é o caso aqui. Amém? Então, aqui se refere primeiramente à herança de Canaã, e em segundo lugar, mas o mais importante, aqui é onde o segundo lugar é mais importante, o nascimento de Jesus, né? Se Esaú ficasse lá, ia misturar também os filhos de Esaú, ia casar com os filhos de Jacó, ia dar uns netos, né? Ia misturar tudo, e os maus comportamentos de Esaú e tal. Não, Deus fez ele sair de Canaã e ir para outro lugar. Amém ou não? Então, Deus é fiel ao seu plano. Isso que é importante. Deus não muda de plano. Aliás, Deus não tem o plano B. É só um plano só o plano A. Aí, por isso, nós entendemos que há um propósito no distanciamento entre Esaú e Jacó. E o versículo que começa no versículo 6. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado, toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó. Aqui que está o X da questão. Apartando-se de Jacó, seu irmão. Isso aqui não foi uma ideia de Esaú, né? Isso aqui é o plano de Deus de manter pura, no máximo possível, a humanidade da qual viria o Messias. E também cumprir a promessa que ele fez a Jacó. Eu te darei essa terra, né? Aí, ele não prometeu Esaú. Então Esaú tinha que, como diz aqui em Minas, já conhece essa palavra já, irmão Leonardo? Tem que aprender, todo mundo que vem em Minas aqui ganha um diploma se aprender a falar uai, trem e casquei fora. O senhor e a dona Helena vão ter que receber esse certificado, mas tem que aprender a falar casquei fora, trem e outras coisas lá. E uai. Fala uai, senão falar uai aqui não ganha o certificado. Aí, meus amados irmãos, há um propósito nesse distanciamento entre Jacó. E nós já sabemos, né? Qual é o propósito? A terra, a herança da terra e o nascimento de Jesus. Olha que o nascimento de Jesus aqui está muito longe de acontecer, né? A Bíblia toda é a história da eficácia do plano de Deus, certo? Da eficácia e da eficiência, né? Aí, o segundo ponto aqui, dessa mensagem simples,
a fim de cumprir o propósito e o distanciamento, porque agora Deus precisava cumprir o propósito e o distanciamento. Deus identifica a descendência de Esaú, ou seja, a descendência de Esaú foram chamados de edomitas, que vem de Edom, né? Para separar. Não pode haver confusão entre a descendência de Jacó e não pode haver confusão entre a descendência de Esaú. Por isso, Jacó se tornou Israel e Esaú se tornou Edom. Para ficar bem nítido, bem separado. Que se espalhou. Né? Aí, falar mais uma coisa sobre o capítulo 36. Vocês se lembram que Moisés estava escrevendo no deserto o que já tinha acontecido, né? Então, porque uma das questões aqui que Esaú já tinha príncipes, já tinha reis. Lembra que capítulo 11 é o capítulo das origens. De 11 em diante é a história do comportamento humano diante de Deus a partir da sua criação. Então, Moisés aqui ele está contando história. Isso aqui não está para frente, ele está contando, não está acontecendo no livro de Gênesis, exatamente na época de Gênesis. Isso aqui, Moisés está contando a história. Há algumas profecias aqui que eu vou mencionar, né? Mas que provavelmente não estava acontecendo nos dias de Moisés lá no deserto. Mas muito do capítulo 36 era história. Então, aí Deus tinha que cumprir o propósito e cumprir o distanciamento. Como fazer? Então, ele fez uma identidade, ele determinou a identidade de Jacó, a identidade de Esaú, para que não houvesse nenhuma mistura. Porque o ponto de partida aqui, dessa saída do capítulo, dos versículos 6 e 7, é que Deus tem um propósito de separar o mundo da sua igreja, do seu povo. Assim como teve o propósito de separar as nações pagãs, né, de Israel. Israel, as outras nações eram pagãs. É tanto que quando Israel pediu um rei, porque aqui fala que os edomitas tiveram reis antes de Israel. É porque eles eram. Esaú se tornou em várias nações pagãs. Que não tinha. Várias nações sem a pessoa de Deus, cujo rei não era Deus. Por isso, quando o rei não é Deus, quando a nação não tem Deus, eles precisam de um rei. Está certo? É tanto que uma nação sem Deus e sem rei também não dá certo, que é o caso do livro de Juízes, né? O povo não tinha rei e era uma bagunça, né? Aí quando lá na frente vocês vão ver que Israel pede um rei a Samuel, queremos um rei como as outras nações. Quando eles quiseram imitar as nações nesses termos, para Samuel, para Deus, foi uma escolha errada, né? Porque até ali Deus era o rei de Israel. Aí podia se dizer o que o Salmo diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas aí eles optaram por imitar as outras nações e ter um rei. Aí pronto, abandonou. Deus permitiu por disciplina, né? E deu no que deu, né? Começando de Davi, foi mais ou menos, Salomão foi mais ou menos, mas daí desfreou tudo e Israel só desceu de ladeira abaixo. Então é isso aí, Deus precisava cumprir o propósito, que era herdar a terra por Jacó,
e o nascimento de Jesus. E ele precisava cumprir o propósito. E agora ele fez com que Esaú se distanciasse de Israel. Aí fez uma identidade. Jacó é Israel, Esaú é Edom. Em cumprimento do propósito e do distanciamento, Deus profeticamente determina quem são os príncipes de Edom. Aqui Deus determinou lá na eternidade. Moisés continua contando a história. Certo? Aqui a história são as descendências de Esaú. Então, é tudo no cumprimento do propósito e do distanciamento. Precisava manter esse distanciamento. Precisava cumprir o propósito. Deus, então, já de cara diz que muitas nações surgiram dos edomitas. E muitos príncipes surgiram dos edomitas. Na verdade, não muitas nações. A nação era uma. Os príncipes era que iam se sucedendo, né? Ia se sucedendo. Morria. Até no último texto aqui fala disso. Um ia morrendo, o outro ia sucedendo o outro. Um ia morrendo, sucedendo o outro. Isso também serve para identificar, separar a identidade de Israel e a identidade de Esaú. Lá mais para frente, né, aí agora já é Moisés, né, no tempo de Moisés, os edomitas se tornaram inimigos de Israel e começaram a guerrear contra Israel. Isso nós vimos também lá em Isaías. Bom, então vamos para frente. Aqui eu não tenho mais nada para dizer, então é só isso mesmo. Se você entender isso, tá bom demais, né? E o último lugar aqui, outra profecia sobre o distanciamento de Esaú de Jacó para manter o propósito de Deus. Por isso que eu acredito que o meu tema hoje está quase certo, ou está certo, né? Porque é Deus sendo fiel ao seu plano. Porque se ele deixasse Esaú lá, ia dar uma mistura muito, muito ruim. Aí Deus, os versículos finais é outra profecia, né, de Deus, como seria a nação de Israel, ou a nação de Esaú, como funcionaria os edomitas. É claro que a partir nos tempos de Moisés, ou com o passar do tempo, houve muitos povos, né? Mas aqui já havia os heveus, os heteus, né? Aqui no tempo de Moisés, né? Então Moisés está narrando uma história de uma profecia de Deus, tá certo? Porque isso aqui foi determinado lá para os tempos de Jacó e Esaú. E Moisés está aqui agora, olhando para trás e escrevendo o livro de Gênesis, assim como escreveu o livro... assim como ele escreveu o Êxodo, Levítico e Deuteronômio, né? E Números. Então, considerações finais. Aí eu vou dizer que esta passagem, ao meu ver, nos ensina o princípio da separação. Ao meu ver. Exatamente para que o plano de Deus seja eficaz. Aí eu pensei em um monte de separação, mas não coloquei aqui, né? Mas pelo menos separação entre igreja e Estado, né? Quando a igreja se envolve com o Estado e o Estado com a igreja, não dá certo, né? Igreja é igreja, Estado é Estado. A igreja segue uma Constituição, que é a Bíblia. O Estado segue a sua Constituição. É claro que Jesus ensinou que, por estarmos no mundo ainda, nós temos que obedecer às autoridades. Então, nós somos de dupla cidadania.
Os crentes são de dupla cidadania. Aí cabe ao crente avaliar e viver qual das cidadanias é mais importante, tem prioridade na sua vida, certo? Eu creio que, pelo contexto geral da Bíblia, a nossa cidadania celestial é muito mais importante do que a nossa cidadania terrestre. E isso me leva a não ser apegado às coisas da terra. Por exemplo, nessas eleições, né, nós não estamos apaixonados por candidato nenhum. Nós até torcemos por um. Eu mesmo torço por um, e você torce pelo seu. Mas nós sabemos que Deus vai colocar o rei, o presidente que Ele vai querer lá. E o que Ele colocar, eu falo, louvado seja Deus, porque o meu rei mesmo é Deus. Amém? Então, outra separação é a separação dos salvos dos perdidos. Hoje, o plano de Deus para a igreja é que um salvo seja, na sua identidade, nitidamente diferente do não salvo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, foi misturado. A gente não sabe quem é salvo e quem não é. É claro, com raríssima exceção. Né? Há exceções. Porque o crente hoje faz as mesmas coisas que o incrédulo. Né? E até tem crente que fala até palavrão. Né? Se eu vejo uma pessoa falando palavrão, eu digo que ela não é crente. Se eu não conhecê-la, eu digo que ela não é crente. Se eu conhecê-la, eu digo que ele é um crente em rebeldia contra Deus. Que Deus é um crente que não dá prazer a Deus. Deus não pode dizer para ele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Né? Então, porque a ideia é de olhar para uma pessoa e já saber que ela é crente, sabia disso? Esse é o ideal. Né? Salvos e perdidos também são estritamente separados. Santos e profanos. O plano de Deus é que houvesse separação entre o santo e na verdade que não é pessoas não, são coisas. O que é santo, o que é profano, sempre houve separação. Né? Hoje em dia não tem mais. Né? O profano é confundido com o santo com o profano. Né? E por último, igrejas sérias e igrejas desordenadas. Tem que haver essa distinção. A igreja tem que ser séria com o seu Deus, séria com a sua palavra, séria com seus irmãos, no sentido de amor fraterno, né? E de responsabilidade uns com os outros. Porque, irmãos, um dos problemas de Caim foi querer se evadir da sua responsabilidade para com o seu irmão Abel. Mas nós não, nós somos responsáveis por cada irmão. Se o irmão fica doente, eu sou responsável. Né? Se o irmão está sendo tentado, sou responsável. Se o irmão está desanimado, eu sou responsável. Né? A igreja é para isso, o sentido principal da igreja é que é um corpo responsável. Essa mão aqui não pode, se você ler capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai entender. Essa mão aqui, ela está compromissada com essa outra mão aqui, até o pescoço. Né? Ela é responsável por essa mão. E aí vai. Né? Então, eu vejo nessa passagem um princípio de separação. Esaú vai lá para as cochichinas e Jacó fica aqui para manter a fidelidade de Deus ao seu plano. Isso se aplica a nós, como igreja, como crente. Né? Temos que ouvir a oração de Jesus. Eles estão no mundo, mas não são deste mundo. E está certo que Jesus orou: eu não peço que os tire do mundo, porque se Deus nos tirasse do mundo, o mundo ficaria sem testemunho. Né? Mas a gente tinha que ficar aqui para testemunha. Né? Aí, como diz Pedro,
em 2:9, ele diz: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui com um propósito: proclamar as virtudes de Deus: amor, verdade, justiça, retidão, soberania, onipotência, onisciência. Tudo isso está em nós, para nós transmitirmos para o mundo. E o mundo tem que olhar e ver isso na gente antes mesmo que nós demos o nosso testemunho falado. Que Deus se digne, pela sua misericórdia, nos abençoar através desse entendimento de que Deus é fiel ao seu plano. Entendendo o seu plano, nós vamos descansar na fidelidade de Deus cada vez mais. Então, esse é o propósito dessa mensagem, para que vocês descansem, porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é fiel ao seu plano. Ele não trai a seu plano. Amém?